Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar uma palavra, um resumo, na verdade, da mensagem que eu levei ontem na igreja. Nós retornamos, tanto eu quanto a pastora Adriana, retornamos de férias. Ontem foi culto de oração, achei a igreja muito vazia, talvez tenha sido por causa da chuva, né? Choveu muito à tarde até à noite, né? Isso deve ter retido os irmãos e as irmãs em suas casas. Mas eu queria fazer um resumo da palavra de ontem. Aquilo que Deus colocou no meu coração, para o coração da nossa igreja. E você é a igreja no bairro Dom Bosco. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus, lá em Marcos 16, verso 15, diz assim: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Eu trabalhei esse texto pensando da seguinte forma: todas as pessoas que têm um encontro com Jesus se tornam evangelistas, se tornam missionários, têm um desejo muito forte de pregar a palavra de Deus. Eu me refiro agora, eu falo com a nossa clã. A clã, você quando fazer seu planejamento não é para tampar buraco e fazer programações na igreja. Não, as nossas programações, elas têm que ser evangelísticas, elas têm que alcançar pessoas. Senão perde sentido, irmãos. Ministério de louvor, nossos cânticos têm que atrair pessoas. Ministério de oração, vocês têm que interceder para que Deus esteja trazendo pessoas para a nossa igreja. A palavra de Deus, o Senhor, Ele falou assim, que nós devemos orar, porque os campos estão brancos. Orar para que o Senhor envie trabalhadores. Os campos estão preparados, irmãos. Então, o ministério de oração, você tem orado para que Deus levante trabalhadores, ceifeiros? Você tem orado para que o Senhor traga trabalhadores para a nossa igreja? Ministério de jovens, juvenis, nós precisamos trazer jovens, juvenis para a nossa igreja. Ministério de crianças, as programações das crianças, tem que trazer crianças para a nossa igreja. Irmãos, o que nós somos? Nós somos a igreja do Senhor. E todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, se você olhar na palavra de Deus, eles se tornaram evangelistas, se tornaram missionários nas suas casas, na sua vizinhança, onde eles estiveram. Ontem eu trabalhei 3 personagens com a igreja. E o primeiro personagem é um personagem conhecido, que é a mulher samaritana. Lá em João capítulo 4, versículo 27 ao 42, ele fala do relato, quando a mulher deixa o cântaro e vai à cidade e fala aos homens da cidade aquilo que Jesus tinha dito a ela. Essa mulher se tornou uma grande missionária. Ela se tornou uma mulher que foi usada pelo Senhor, uma mulher desprezada pela sociedade por ser samaritana, uma mulher que, por ser mulher, era desprezada. Irmãos, você pode ser usado pelo Senhor. Eu também relatei sobre um homem que era endemoniado, o endemoniado gadareno. Lá em Marcos capítulo 5, do verso 18 ao 20, faz o relato sobre esse texto. Um homem que era um sujeito perigoso, era um sujeito evitado pelas pessoas, era um homem possuído por espíritos malignos, um homem violento, um homem solitário, mas ele se torna um homem lúcido, um homem consciente, um homem bem vestido, um homem comportado, um homem cheio de compaixão pelos seus conterrâneos. Ele se torna um missionário na sua terra. Ele recebe a cura, ele recebe a libertação e ele vai anunciando aquilo que Jesus fez por ele a Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Irmãos, aquele homem pregou em 10 cidades. Você tem pregado no seu bairro, você tem pregado para o vizinho, você tem pregado no seu local de trabalho, você tem pregado na sua escola. Ele teve um encontro com o Senhor. E por que não falar também, lá em Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 32, do publicano, falar de Levi. Levi era considerado um beberrão. Irmãos, Jesus foi questionado: por que você come e bebe na casa de pecadores? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Levi recebe o chamado do Senhor, também chamado de Mateus,
quando ele recebe o chamado do Senhor, ele leva Jesus à sua casa. Ontem eu ilustrei falando assim, talvez ele tenha falado para Jesus assim, olha, mas eu tenho uma festa lá em casa. E muitos talvez diriam assim, olha, cancela essa festa, cancela essa bebedeira toda. Mas Jesus falou, não cancela, me convide para essa festa. Jesus foi convidado para aquela festa. E naquela festa, Jesus esteve ali e falou, ministrou o poder e anunciou que Ele é o Senhor dos Senhores, aquele que veio para salvar a muitos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O testemunho de Levi, ele foi poderoso. Assim como afirmou Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse era o sentimento de Levi. Eu quero dizer uma coisa para você. E fechando esse pequeno resumo da mensagem de ontem, com uma ilustração. Diz que um missionário, ele muito experiente, ele vai anunciar Jesus na África. E quando ele vai ali na África, ele começa a expor para as pessoas um estudo durante 15 dias em João 3,16. Depois de anunciar a palavra, depois de falar da palavra, um dos nativos chega de madrugada para aquele missionário e fala com ele assim, missionário, eu vou para a aldeia dos meus pais, eu vou pregar o evangelho. Mas o missionário, cheio de zelo pela nobre missão, ele fala para o novo discípulo, dizendo assim, mas você começou a aprender agora, você não sabe muita coisa, você só conhece um versículo da Bíblia. A resposta daquele novo convertido foi impressionante para o missionário. Ele disse assim, é verdade, mestre, eu só conheço um versículo, mas na aldeia para onde eu vou, eles não sabem nenhum versículo. Querido, você conhece um versículo da palavra? Então está na hora de você se tornar um evangelista. Está na hora de você arregaçar as mangas e começar a anunciar Jesus aonde você mora, aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você está, querido. O mesmo chamado que foi feito a Isaías. Eu desafio você. A palavra do Senhor ainda, ela soa aos meus ouvidos. E ela soa aos seus ouvidos. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem vai responder sim ao chamado de Deus? Quem vai ser evangelista? Quem vai ser missionário? Quem vai levar as boas novas de salvação? Aqueles que estão perdidos e aqueles que estão sem rumo. É você, meu irmão. Seja usado pelo Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa. Que você seja um missionário. Que você seja um evangelista. Você não precisa de curso. Você não precisa de diploma para anunciar Jesus. Você precisa de um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém.